aqui com a nossa querida colega Fabiola Locatelli. Fábio, conta pra nós quem tu és. Oi, Tia Amor. Oi, meu nome é Fabiola. Tenho 29 anos de profissão, já sou dentista há 29 anos, formada. O que eu fiz? Na real, eu voltei para Guaporé depois que eu me formei. Fiz especialização em dentística, comecei nessa área estética, que ainda gosto bastante. Mas a vida vai nos levando por rumos, né? Que a gente na hora não conhece, e depois tu vai conhecendo e vai vendo o que é essa tua área. Na real, como eu entrei nessa área de hospitalar, oncologia, a minha madrinha de batizado, ela teve um câncer de intestino há 16 anos atrás, mais ou menos, e ela fez quimioterapia. Nessa época eu não tinha nem noção, a gente sai da faculdade muito cru, né? Verdade. A gente não tem essa noção do que é quimioterapia, paciente oncológico, assim, é muito rápido que é falado sobre essa área. E ela ligava para mim, pós-quimioterapia, desesperada, que ela tinha lesões na boca, ela tinha pouca saliva, ela tinha dor para comer. E eu, na época, não sabia o que fazer, ligava, lia livros, artigos e coisas, e não tinha muita coisa sobre isso. E eu tentava ajudar ela como eu achava que podia ser, né? E aí eu pensei, meu Deus, quantas pessoas sofrem com isso no mundo? Aí eu comecei, não tinha curso de odonto-oncologia, não tinha nada, e apareceu um curso no Mãe de Deus sobre odontologia hospitalar. E lá fui eu fazer. Morava em Guaporé, vinha toda semana fazer o curso, me apaixonei, né, pela área de odontologia hospitalar, e aí eu comecei a conviver com esses pacientes oncológicos. É verdade, né? Na verdade, a gente tem toda uma consequência desses pacientes oncológicos a nível bucal, né? Mas na faculdade a gente não se atém tanto a isso, né? Eu me lembro, assim, eu também tenho 29 anos de formada, a gente, né, na verdade, se formou no mesmo ano, tu na URGS, eu na PUC. E a gente tem lá, quase no finalzinho, e era uma disciplina meio que nova, a estomatologia, onde a gente vê lesões de boca, né? Mas assim, num semestre. E aí, se tu te interessa por isso, tu teria que procurar novos cursos de pós-graduação, enfim, ele é uma pincelada, né? Porque, na verdade, eu acho que é tão difícil o entendimento e o conhecimento que tu tem que ter, que tu realmente precisa aprofundar. Então, acho que na faculdade tem aquela questão, assim, de tu saber que aquilo existe, né? Saber que tu tem que ter esta noção, mas que tu precisa te aprofundar nesse assunto. Falando sobre isso, eu sei que tu, né, tu passou até a questão assim só da estomatologia, como um todo, de lesões de boca, mas tu foi trabalhar muito mais a nível hospitalar. Então, quando o paciente é hospitalar, ele já está num quadro muito mais exacerbado do que um paciente, na verdade, oncológico, que às vezes tem câncer, ok, mas está em casa, está trabalhando, está com a família, tem uma vida, né? Até com uma qualidade de vida boa, muitas vezes, em funções dos tratamentos que a gente tem hoje. Mas eu te pergunto assim, né? Esses pacientes que tu atende a nível hospitalar, tu te dedicou para ter esse conhecimento e atender esses pacientes. Mas os pacientes oncológicos, eles não são pacientes hospitalares, né? Quanto desses pacientes que apresentam câncer estão a nível hospitalar? Na real, assim, ó, segundo a estimativa do INCA, nós vamos ter um crescimento, assim, nesses próximos 3 anos, em progressão geométrica, assim. Segundo os oncologistas, até 2030 vai ser a principal causa de morte no mundo, vai ser câncer, né? E não tem mais idade. Nós temos muitos pacientes jovens. Quais são os pacientes que estão hospitalizados? São pacientes que tiveram ou alguma intercorrência durante o tratamento, durante o ciclo de quimioterapia ou radioterapia, pacientes que não têm uma performance boa, né, que não teriam como suportar esse tratamento ambulatorial, ou pacientes que, assim, ó, estão mais em cuidados paliativos final de vida, ou estão fazendo algum tratamento que precisa de uma quimioterapia muito pesada. Então, eu diria que 80%, se não mais, dos pacientes oncológicos, eles estão ambulatorial, eles estão nos nossos consultórios e nós vamos tratar eles como se fossem pacientes do dia a dia. Isso, nós estamos aqui, exato, é isso que eu queria chegar, nesse ponto. Nós estamos aqui num bate-papo e a gente não vai conseguir aprender em 40 minutos de bate-papo como é que a gente vai atender o paciente oncológico, até porque não seremos nós que atenderemos
atendimento hospitalar, né? Exatamente. Aí ele vai estar com pessoas que já estão focadas para isso. Mas é isso que eu te pergunto, esse 80% que não está a nível hospitalar, né? Esses 80% estão distribuídos nos consultórios dos dentistas, né? Nos seus dentistas, quando eles nem tinham, né, câncer. Aí eu te pergunto, como é que esse dentista, né, ele tem que se preparar para atender? Quais são os diferenciais desse paciente oncológico a nível de consultório? O que eu tenho que cuidar, o antes, o durante, o depois? Porque tem um preventivo antes de todo o tratamento, tem durante o tratamento e tem um pós. Quais são os cuidados que eu, né? No caso, eu sou odontopediatra, mas eu dentista, eu como dentista, tenho um paciente no meu consultório que é oncológico, ou que foi oncológico há muito tempo. Quais os cuidados que eu devo ter e quais são as causas mais aparentes, né? Tipo, a gente vinha falando sobre trismo, disfagia. Os efeitos, né? Exatamente, os efeitos do tratamento. Na real, basicamente assim, ó, quando nós falamos dentista, quando nós falamos em radioterapia, nós vamos tratar pacientes de radioterapia que vão fazer tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço, né? Então, nós temos que ter aquele cuidado prévio, né? Nós temos que fazer uma avaliação boa nesse paciente, um exame clínico. Nós estamos no nosso consultório, chegou o paciente, vou fazer a radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Então, nós temos que fazer um exame clínico criterioso, dentes que nós não iríamos sacrificar, como a gente diz, entre aspas, que nós não iríamos extrair, nós iríamos tratar canal, às vezes nós temos que extrair. Nós vamos ter que ser um pouco invasivo a mais, mas nós temos que fazer todo esse cuidado. Sim, antes do paciente passar por um tratamento radioterápico, ele tem que ter toda uma avaliação odontológica para saber se ali não tem nenhum ponto mais crítico. Tem que fazer toda a adequação do meio bucal. Cáries, uma profilaxia, tratamento periodontal se necessário, extrações necessárias. Ele tem que fazer toda a adequação. Ele tem que estar zerado para poder começar o tratamento de radioterapia. Por que é tão importante isso? Principalmente por quê? Porque se nós não tivermos uma boa saúde bucal, quando ele estiver em tratamento, ele vai ter mais efeitos colaterais durante o tratamento. Então, por isso que depois o nosso acompanhamento durante o tratamento é tão importante, nós monitorarmos a higiene bucal desse paciente, personalizar essa higiene bucal conforme as limitações desse paciente e, mais importante, os efeitos colaterais tardios pós-radioterapia de cabeça e pescoço, que são os piores da gente manejar eles. Por quê? É a cárie de radiação, que, como toda a estrutura da cavidade bucal, os dentes também são irradiados e eles sofrem consequências de adesão. Claro. Nós vamos ter que restaurar dentes desses pacientes depois. O trismo, né? Que é a limitação de abertura de boca, que é um efeito colateral tardio por causa da fibrose que dá na musculatura. E a mais grave de todas, que é a osteoradionecrose. Por quê? Porque o tecido ósseo, depois de irradiado, tu lembra na faculdade, quando diziam que depois de 5 anos nós podemos extrair dentes de pacientes que fizeram radioterapia, podemos fazer tudo o que nós quisermos? Sim, não, e era um medo, né? Eu me lembro, assim, imagina, a gente recém-formados, e tinha aquele medo assim, o paciente, tu faz anamnese, pergunta, tive câncer, mas eu já tô bem. Tá. Faz 2 anos, Aí tinha que fazer uma extração. Faz ou não faz? Liga, pergunta, não sei, pode, não cicatriza. Tinha um medo, né, de fazer a extração. Né? Isso, e é por isso até que uma das questões que eu queria muito conversar contigo é que cada vez mais a gente tem pacientes com câncer. Como tu mesmo já colocou, vai ser uma das doenças mais prevalentes e que mais vai causar. Bom, então se temos mais pessoas, mais pacientes passando por esse tratamento. E é muito desagradável a gente não conseguir atender esse paciente ou ter medo, ou às vezes até... Não é não atender bem, é nem atender. E ele precisa, né? É um receio que a pessoa tem. E assim, eu prefiro, então, que tu tenha receio e não atenda. E encaminhe para uma pessoa que sabe o que está fazendo. Ou do que atender. Ou procura alguém. Eu canso de receber. Vamos. Como é que eu faço? Eu tenho esse paciente, ele fez tratamento de radioterapia de cabeça e pescoço, ele pode extrair ou não pode? E a dúvida é essa, para nós completar essa parte. Não pode mais extrair conforme a dose de radiação que tomou. Então, não é assim, não pode extrair de jeito nenhum. Não, tu tem que ver como é que ele fez o tratamento, aonde ele fez, como ele fez, quanto de dose tomou esse tecido ósseo, e ele pode extrair ou não. Então, tá nessa dependência ali. Então, não é assim, não pode nunca mais extrair. Mas nós temos que entender
e ver como é que foi feito esse Não dá tratamento. para fazer no oba-oba, né? Só que aí Exatamente. tu tem que ter um conhecimento maior, né? É. Tem que. Tem que conhecer, o que eu digo assim, para te trabalhar em oncologia, tu tem que ter uma rede de apoio, que eu digo. Tu tem que ter fisioterapia para encaminhar, tu tem que ter uma fonoaudióloga para caminhar, tu tem que gostar de trabalhar em equipe interdisciplinar. Sabe, Fábio, eu tô te ouvindo e eu me dei conta que para trabalhar em saúde é sempre multidisciplinar. Sabe Sempre. por quê? Eu conversei aqui com uma fisioterapeuta, a Fernanda Brochato, Eu tá? Que ela fez doutorado em odontologia. E ela veio com a mesma conversa, né? Então, assim, tu tem uma dor orofacial e aí tu tem que trabalhar com o dentista, com o fisioterapeuta, às vezes até com psicoterapia. Com porque certeza. Então, assim, eu me dei conta que saúde, a gente tem um corpo tão interligado que como é difícil, a não ser que seja uma coisa muito pontual, né? Como a gente tem que trabalhar, assim, de forma multidisciplinar, né? E saber dividir esse paciente, olhar o bem-estar dele, né? Não assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer o outro. Não, assim, o que é que soluciona a vida desse paciente? Bom, então, se é isso, essa pessoa que faz isso, essa que faz aquilo. Né? Esse olhar, assim, do paciente, né? Não do que eu tenho que resolver, tipo, eu vou fazer isso, mas, tipo assim, o que esse paciente precisa? E eu vou te dizer uma coisa, depois que tu começa a trabalhar em equipe interdisciplinar, que agora já está transdisciplinar, né? Já falam transdisciplinar, é apaixonante, porque assim, tu aprende muito, tu expande teus horizontes, porque tu aprende com a nutricionista, tu aprende com a fonoaudióloga, com a fisioterapeuta, eles aprendem contigo e tu troca figurinhas. Às vezes a gente está atendendo, a gente atende eu, a nutricionista, mais a fono, num mesmo paciente. Sim, já faz um congresso ali, né? Já meio que conversa, troca uma ideia e já soluciona. É maravilhoso. É maravilhoso. A qualidade de vida desse paciente e assim, o andar do tratamento desse paciente é muito melhor. Então, acabou aquela história do dentista estar trabalhando dentro do consultório sozinho e ele tem que resolver tudo. Ele não tem que resolver tudo. Ele tem que resolver junto com que nem tu falou. De quem cabe tratar trismo? Trismo, nós, mas também junto com a fisioterapia. Exato, exatamente. Bom, e falando dessas questões assim que tu falou da osteoradionecrose, que é um dos maiores problemas assim e medos, né, que a gente também tinha, tem outras questões que são muito importantes, né, do paciente que está fazendo a radioterapia em termos assim de xerostomia, de dificuldade de deglutição, de falta de como é que a gente chama? Alteração de paladar, Alteração de paladar, A né? disgeusia. Então, essas questões, assim, como é que a gente pode diagnosticar, né, num primeiro momento? Como é que a gente deve prevenir? Como é que a gente deve tratar? Existe prevenção? Como é que funciona essa questão? Na real, assim, tanto radioterapia como quimioterapia, né? Nós temos quimioterapias também que causam efeitos. A gente chama todos esses efeitos colaterais, a gente chama de efeitos colaterais imediatos, que eles ocorrem durante o tratamento e que a gente tem que manejar preventivamente, com algumas orientações preventivas que a gente tem que dar para o paciente, né? E a gente faz esse acompanhamento durante o tratamento. Tá, mas durante o tratamento, tu faz quando é hospitalar. Quando o paciente não é hospitalar, este acompanhamento é o dentista que vai fazer? Na real, assim, eu trabalho em um hospital, mas eu faço atendimento domiciliar também, entendeu? E cada vez mais os pacientes oncológicos, eles exigem um tratamento mais domiciliar, porque eles estão com a imunidade baixa. Claro. Às vezes eles não estão a fim de sair e tal. E no consultório, a gente consegue fazer esse atendimento, porque assim, a gente, ali no hospital, num dos hospitais que eu trabalho, a gente tem consultório e a gente atende os pacientes ali também. Então, o dentista que está no consultório, ele tem todas as ferramentas para poder acompanhar esse paciente no consultório dele. Claro. Por quê? Porque tu tem assim, tu tem que ter um acesso legal para o paciente, porque às vezes ele está meio debilitado. Claro. Tu vai ter que ter horários alternativos, porque às vezes o paciente acorda. Ontem mesmo eu tinha um paciente agendado, não era no hospital, era no meu consultório, e ele acordou com náusea, ele não estava bem, ele estava fraco, desmarcou. Eu vou ter que remarcar ele para outro dia. Então, tu tem que ter essa flexibilidade, né? Porque esse paciente exige. Mas assim, tu pode tratar ele muito bem no teu consultório. O que a gente usa muito é a laser terapia. Não posso dizer que a gente não pode ter. A gente tem que ter laser. Infelizmente, a gente tem que ter o laser para
auxiliar nesse Claro, não, e é cuidado. maravilhoso. Eu, esses dias, tratei um paciente com gengiva e estomatite herpética. Meu Deus, a guria estava 2 Fantástico. dias sem comer. E aí, essa mãe, essa pediatra, me liga, né, não me conhecia, e disse, olha, eu queria encaminhar para uma pessoa assim que trabalha com estomatologia. E aí, gente, sabe que foi impressionante? A gente fez, assim, a primeira aplicação de laser, final da tarde. A mãe me liga meia hora depois e me diz, Mônica, foi a primeira refeição que ela fez. Eu quero amanhã Acredito. consulta de novo. E a gente fez toda semana, né? Não, e é incrível, assim, porque é rápido, é eficiente, né? Então, isso que eu quero que tu fale. Quais são as alterações mais importantes que a gente vai ver e como que a gente trata elas a nível de Na consultório? real, o que a gente tem? Quando a gente fala tanto em radioterapia como em quimioterapia, né? O que a gente tem como efeito colateral? A mucosite, que é a famosa mucosite, que todo mundo diz, o paciente oncológico tem mucosite. É um dos efeitos colaterais. Então, eu digo que o paciente oncológico não é só mucosite. A mucosite é importante, ela debilita, ela é o que causa mais dano ao paciente. Como é que a gente trata? A gente trata com laser terapia, mas a gente tem aqueles cuidados, aquelas orientações primárias, tipo a escova de dente bem macia, porque a mucosa está sensível. A gente tem aquele creme dental que não tem o lauril sulfato de sódio, que a gente sabe que é aquele que dá o frescor, que descama a mucosa, tal, mas esse paciente oncológico não tem. Os teus pacientezinhos usam creme dental sem lauril. Sim, porque ele é muito alérgico, né? Para essas lesões assim periorais. Viu? Então, esse paciente vai ter esse cuidado. A gente dá o bochecho com chazinho de camomila para dar aquela melhorada na mucosa, dar aquela desinflamada. E a gente usa muito laser. Para quê? Usa preventivamente. O paciente fez a quimioterapia, ele vai no nosso consultório fazer o preventivo. Por quê? Porque já está com a mucosa sensível, pós-quimioterapia, mesmo sem lesões. A gente faz todo aquele cuidado. A gente pede para o paciente ir 3 vezes por semana no consultório, depois que ele faz a quimioterapia, e a gente vai levando e orientando sobre os cuidados. Mas temos também a xerostomia, no caso da quimioterapia, ela não é uma hipocialia, o paciente não tem redução da saliva. Ele tem aquela sensação da boca seca. Como é que a gente pode orientar esse paciente? Usando substitutos salivares. Tem uns pacientes que gostam, outros não gostam. A gente pede para ingerir muita água, porque a gente sabe que a glândula salivar ela não é fabricante de saliva, né? Ela só fabrica se tiver o substrato, que nem a glândula mamária, né? A gente não tem que tomar muita água para produzir leite. É verdade, claro. A glândula salivar é a mesma coisa, tu tem que tomar. A gente sempre orienta uns 35 ml por quilo de peso. Então, toma, porque ele tem a sensação da boca seca. O quimioterápico causa essa sensação. Não é que ele tem uma diminuição de saliva. Nem sempre. A gente olha o paciente, ele está cheio de saliva. Só que ele tem a sensação por causa da quimioterapia. Tem muitos medicamentos que causam essa sensação. Hipertensivo, diurético, é a xerostomia. Agora, quando falamos em radioterapia, sim. Aí o paciente vai ter hipocialia. Por quê? Porque a glândula salivar, ela é irradiada. Ela sofre radiação, ela sofre fibrose. E aí eu tenho diminuição da produção de saliva. Aí a glândula salivar fibrosa. Às vezes até ela para de produzir saliva porque ela fibrosa total. Tá, e aí eu tenho esse paciente no consultório. O que eu posso fazer para prevenir esse incômodo? A gente faz muito laser na região, né, da glândula salivar, e isso no consultório eu consigo. Eu oriento a ingestão da água, eu oriento que ele tem que usar o substituto salivar, e eu sempre oriento, se tu for usar um gel, substituto salivar em gel, ele é melhor, porque ele forma tipo uma camada, uma película. Infelizmente, a gente não tem um tratamento definitivo para essa redução de saliva. Ele é só tratamentos paliativos, assim. A gente usa cialogogo mecânico, assim, ele pega uma borrachinha, fica mascando por uns 10 minutos para produzir a saliva. Um chiclete sem açúcar, masca uns 10 minutinhos para te dar uma estimulada. E, infelizmente, não pode usar cítricos, né? Porque vai estar com a mucosa sensível, Claro. Isso não. Mas, depois que ele terminou o tratamento, que a gente faz a continuidade desse tratamento, porque ele será nosso paciente pro resto da vida. Uhum. É isso que me preocupa. Para mim, isso aí que me preocupa muito mais, Mônica. O cuidado pós-tratamento. Sim, depois que ele já está, tipo, curado, né? Fez a rádio, fez a químio, e aí ele está curado, e ele sempre vai ser um paciente que foi oncológico. É isso que tu quer dizer a nível odontológico?
Quando nós falar em quimioterapia, depois que ele acabou, se ele não seguir fazendo nenhuma imunoterapia, que são os novos tratamentos, terapia-alvo, bifosfonatos, que isso tá assim, ó, estão usando assim horrores, isso depois nós vamos falar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante. Tá. Se ele não fizer mais nenhum tratamento, ele acabou a quimioterapia depois de 60 dias por aí, ele é um paciente com uma cicatriz que fez tratamento oncológico, mas ele pode ser tratado como um paciente normal. Sim, eu não preciso me preocupar. Se ele não fizer mais nenhum tratamento. Mas não é isso que está acontecendo, né? O paciente continua, ele faz a sua quimioterapia e ele vai continuar com um acompanhamento ou com uma imunoterapia, terapia-alvo. Então, ele sempre será um paciente que eu tenho que ter um cuidado. O que me preocupa muito é os pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, que eles estão tendo uma sobrevida, graças a Deus, muito longa. Nós temos paciente que irradiou em 2016. Isso tu não via anos atrás? Claro, claro. Por isso, até uma das questões que fala assim, por que a gente tem visto mais recidiva ou mais metástase? Porque as pessoas também têm sobrevivido. Na verdade, uma coisa ruim, que é uma recidiva, uma coisa ruim que é a metástase, de certa maneira, ela está mostrando uma sobrevida maior Muito desse paciente, longa. que ele chega a ter num outro momento. Porque antes ele nem chegava nessa recidiva. Cara, Ele não chegava. Nós temos um paciente que já reirradiou 3 vezes. E faceiro, porque tá vivo. Mas a paciente tá bem. Ela teve recidiva local, reirradiou, teve outra recidiva, reirradiou e ela tá bem. Ela tem uma filhinha da idade do meu filhinho, 9 anos, e tá super feliz. E tá ali, entendeu? E vida que segue, só que tem um trismo violento, ela tem... Por quê? Porque não teve um segmento... Ela tem cárie de radiação, porque não há um cuidado, não há uma orientação do dentista, e ela está onde? No interior. Sim, tem as sequelas, né? Mas ela tem um dentista que cuida dela, entendeu? É isso que eu digo. Esses pacientes eles vão continuar tendo que fazer avaliações odontológicas e a gente precisa ter esse cuidado com eles. Tá, mas qual é o cuidado? Assim, eu quero que tu dê assim, aquela dica, sabe? Tipo, Mônica, o paciente já te disse que teve tratamento, né? O que eu tenho que anotar na ficha? Que nem eu coloco, né? Paciente alérgico, né? Amoxicilina. Eu não dou mais, tá ali, tá claro para mim, né? Quando eu coloco paciente oncológico em tratamento finalizado, o que é importante? Tá tomando alguma medicação? Qual medicação que eu tenho que cuidar? Qual fator, alteração que vai persistir ao longo da vida? Sabe? Aquela dica assim, tipo, Mônica, fica alerta. Né? É nesse sentido. Tá, quando a gente fala em radioterapia de cabeça e pescoço, o que eu tenho que ficar alerta? Aqueles efeitos colaterais que eu falei, que são os piores, que são a cárie de radiação, que é aquela cárie que desenvolve muito rápido, né? Ela desenvolve próximo à gengiva, ali na cervical, sim. Ou nas cúspides dos dentes, ou incisais dos dentes, evolução muito rápida. Né? E isso é bem depois. Bem depois, eu diria, após 6 meses, ela já começa a desenvolver, né? O trismo, né, que é a redução da abertura, isso nós temos que cuidar muito, porque é um efeito colateral tardio que pode começar a desenvolver ao longo dos anos e a pessoa começa a ter dificuldade de abrir a boca. Isso eu tenho que ficar de olho no meu paciente, né? Ele está reduzindo a abertura de boca. Tem paciente que não consegue nem colocar uma colher dentro da boca, né? Então, isso é muito grave. Como é que nós vamos tratar ele no consultório? Tá, e esse paciente, no momento que eu sinto, eu já consigo intervir para diminuir essa perda de abertura? A gente consegue fazendo o laser, né, na região toda da musculatura, mas nós precisamos do nosso suporte fisioterapia. Claro. A fisioterapia tem que entrar junto. E a gente tem fibrose da musculatura da deglutição também. Quando eu perceber no meu consultório que o meu paciente está lá, estou atendendo ele, na boa, fez radioterapia de cabeça e pescoço, ele começa a engasgar. Começa a tossir e engasga. Estou ali com o sugador, ele começa a se engasga. Tem que acender uma luzinha. Esse paciente está com fibrose da musculatura da deglutição. Ele pode começar a se engasgar, vai microaspirar, vai ter uma pneumonia. Tenho que encaminhar para forno. Então, a gente, como dentista, a gente tem a obrigação de começar a sinalizar essas coisas. A gente não tem que pensar só na boca. Sim, é isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero que tu coloque aqui, sim, quais sinais eu tenho que prestar atenção, né? Exatamente, começa o paciente a reduzir, ele é meu paciente, ele veio daqui 4, eu sempre digo assim, de 4 em 4 meses revisar esses pacientes oncológicos, eu não deixo 6 meses, eu acho que de 4 em 4 meses, por quê? Justamente tô mais segura.
por essa redução de saliva, eles começam a comer uma alimentação mais pastosa, justamente por causa que eles têm essa dificuldade na deglutição. Para a cárie é muito mais fácil. Então, eu peço para o dentista assim, ó, oriente esse paciente de 24 em 4 meses, pergunta o que ele está ingerindo de alimentação, porque teve um paciente nosso que ele começou a pegar uma bala bem cítrica para estimular a salivação, só que tinha muito açúcar. Ele começou a ter cáries de radiação, horrores. Aí eu disse, o que tu mudou na tua dieta? Aí eu comecei a chupar uma bala, suspende isso aí, deu? Claro. Entende? Então, a gente tem que orientar isso. O paciente começou a engasgar, tossir, vai tomar uma água, começa a engasgar, isso nós temos que cuidar também, entendeu? Ver se ele está ingerindo água, porque quem fez radioterapia de cabeça e pescoço, para toda a vida não vai ter a saliva normal. Independente da técnica de radioterapia que ele fez, ele vai ter uma alteração salivar. Por isso também, de certa forma, eu tenho que ter um cuidado maior, né? Porque a gente sabe que quando diminui o fluxo salivar... Saliva é vida, né? Saliva é vida, né? Limpa, né? Eu digo, faz aquela limpeza, né? Cicatriza, então, limpa, maravilhoso. ajuda na deglutição. É maravilhoso. E aí, tu tem essa diminuição, tu tem mais riscos, né? A ter mais cárie, candidíase, infecções de repetição. Candidíase é outro efeito colateral do paciente que tanto imediato, quando ele está tratando, tanto em químio como em radioterapia, como pós-tratamento de radioterapia. Por quê? Porque a saliva, ela faz aquele equilíbrio, né? Que a gente sabe, claro, né? E a falta dela faz infecções oportunistas. A pior delas e a mais prevalente é a candidíase, né? Mas a gente tem paciente também que desenvolve herpes e citomegalo e tal, mas é a candidíase, vamos falar sério, e ela tem que ser tratada porque a candidíase, isso aí que ela se dissemina, né? Ela vai descendo, vai para esôfago, vai para estômago. Então, paciente que faz tratamento oncológico, ele tem muita recidiva de candidíase. Então, nós temos que também orientar isso. E como que a gente, assim, hoje, né, o que está se utilizando, qual é o tratamento, a medicação, existe um preventivo para candidíase? Não, em princípio, não. A higiene, boa higiene. A higiene bucal é tudo. Por isso que eu digo, a gente tem que orientar esse paciente. Tipo assim, ó, tem paciente que fica com limitação de movimento, tipo paciente de mama. A gente sabe que ela faz esvaziamento axilar, fica com linfoedema. Se é na região, na mão que ela escova, tu vai ver que ela vai ter limitação. Tu tem que adaptar essa... Olha a nossa responsabilidade perante esses pacientes, que tu tem que reajustar a escovação dele. Não consegue escovar com uma escova manual? Vamos para uma elétrica. Claro, óbvio. Não consegue passar o fio dental normal? Vamos com aqueles... O garfinho, eu amo. Aqueles pacientes que não usavam de jeito nenhum adolescente estão amando. Eu chamo de caminhoneiro chique, sabe? Fica palitando os dentes. E eles amam. E os pacientes oncológicos amam também. E é maravilhoso, porque, tipo assim, tá fazendo melhor que nada, né? Porque alguma coisa nós já estamos conseguindo movimentar ali de placa. Orienta a escovação da língua, que muitos pacientes esquecem de escovar a língua, entendeu? Então, eu acho assim, a nossa responsabilidade enquanto cuidado do dia a dia desses pacientes. Mas, por exemplo, assim, agora tu falando assim, né? A gente que tá ali com a mão na massa, sabe? Porque uma coisa, tudo é lindo. A minha mãe sempre diz, né? Mônica, o papel aceita tudo. Tudo que tu escreve no papel, dá tudo certinho. Aí, na prática, a coisa. Então, assim, tudo é lindo, né? Nós temos que orientar. Aí, eu vejo, né? A gente trabalha com pessoas. Olha, tu tem que escovar teus dentes. Olha, tu tem que passar fio. Oi? Isso não é orientar, isso aí ele já sabe, tu só tá trazendo conceito. E ensinar, né? É uma coisa assim, chega a parecer assim, socorro, né? Mas mostrar o movimento, explicar que a pessoa tem um lado frente, outro lado embaixo, que são 6, né? E que dentro desse lado aqui que ela vai escovar, ela tem frente onde morde atrás. A pessoa fica te olhando. Mas tu tem que alertar ela para isso, né? Nossa, e assim, ensinar. Certeza. Então, por exemplo, quando eu escuto, né? Tô falando, a gente tem que orientar o paciente. As pessoas orientam, daí tu diz assim, mas eu oriento, mas ele não faz. Não. Mas isso não é orientar, né? Orientar, falar, não, né? Orientar, mostrar, mas tem que orientar, mostrar. Falando, né? Sim, tu sabe o que eu tô te falando, né? Oi, querido, olha, tu tem que melhorar o fio, tá? Tu tem que melhorar a escovação. Não, eu vou melhorar. Não, tu faz aí uns 3, 4 minutos e melhora isso aí. Oi? E o cara fica te olhando com aquela cara. Não, eu vou fazer. Não vai fazer nunca. Né? E tu tem que explicar como é que é. Por exemplo, assim, às vezes,
Nada a ver com esse, né? Mas também nessa questão de orientação. Eu tenho paciente que tem um sorriso baixo, sabe? Aquele sorriso assim. Aí ele passa esse carrinho assim. Aí, Exatamente. amor, tu tem que escovar bem os dentes da frente. Tá, tia, amor, não te preocupa, escova. Não. Amor, tem que escovar bem e eu vou te explicar o que tá te dificultando. Tem que levantar, entendeu? Que tu tem sorriso baixo. Tu não tem aquele sorriso, tipo assim, Glória Pires, sabe? Então, assim, o orientar, É isso. nós aí. teríamos quase que trocar por ensinar. Né? Ensinar. Exatamente. Ai, querido, E eu sei. mostrar, né? E mostrar, ensinar Ensinar e mostrando mostrar. isso, e desenhar. Exatamente, mais ou menos E isso. desenha. Porque as pessoas não se dão conta que tu diz assim, ai, mas eu não preciso ensinar a pessoa a escovar, né? Ela tem Precisa. 40 anos, ela já sabe. Precisa. E precisa. E às vezes eu falo pro meu paciente, como é difícil escovar os dentes. Aí a pessoa fica te olhando, oi, porque tu tem uma estrutura super dura, né? Que é quase uma pedra o dente, e tu tem aquela gengiva delicada que qualquer coisa que tu dá uma maltratadinha, eu brinco, ela já chora, ela já retrai. Né? Então, assim, tu tem duas estruturas completamente diferentes e tu tem que dar resultado para essas duas, né? Então, assim, como é importante a higiene e nesse paciente mais. Não, e agora tu falou um ponto que é muito legal, porque aí eles vão dizer, tá, mas o paciente tá tão debilitado em casa ou no consultório, ele vai e ele não consegue fazer. Pior ainda, tu vai ter que orientar quem faz. E escovar o dente da outra pessoa, a gente sabe que é bem mais difícil. Eu pegar e escovar o dente. Então, tu vai ter que orientar o familiar ou o cuidador, entendeu? Que às vezes o paciente não tá afim de escovar. Ele tá tão debilitado pela químio, pela rádio, que ele não tem vontade. Ele não tem. Incomoda. Tu vai ter que ensinar o cuidador ou o familiar. E outro ponto é que a gente sabe que a grande maioria dos nossos pacientes de radioterapia de cabeça e pescoço são aqueles raiz, né? Fumante, alcoólatra. Não esqueçam disso. Que são Sim. o autocuidado deles é bem menor. Então, nós vamos ter que ensinar e reensinar, ensinar todos os dias para eles. Não, é difícil, é complexo. Só que, na verdade, nós temos que prevenir problemas maiores, porque tratar esses pacientes depois é mais difícil, né? E é uma qualidade de vida, porque tu estando com a boca melhor, sem dor, Vai né? se alimentar, Tu vai né? te alimentar melhor. Tu te alimentando melhor, tu tem menos efeitos colaterais da medicação, tudo, porque teu corpo está melhor. Exatamente. Então, assim, é que nem uma bola de neve, né? Mas quando tu tá debilitado, como é difícil, né? Como cansa, né? O paciente... E eles cansam mesmo. Não, e eles brigam, né? E é eles estão difícil. irritados pelo tratamento, aí tem uma pessoa cobrando para eles comerem, tem uma pessoa cobrando para eles tomarem a medicação, para eles irem fazer o tratamento. E tu ainda quer que ele escove os dentes. Oi? Exatamente, mas e aí está o nosso papel. E é o que eu digo, tu tem que abraçar esse paciente. E hoje em dia, outro dia me disseram assim, hoje em dia a parte técnica nossa, a gente aprende. Muito fácil, tu vai, tu aprende, tu faz um curso, né? Agora, a empatia, tu te colocar no lugar do outro, tu te dedicar ao que tu tá fazendo, isso nem todos têm. É difícil, né? Eu vou te dizer, a área da saúde, é óbvio que é nosso trabalho, né, Fábio? É nosso trabalho, a gente sustenta a família, a gente tem nossos compromissos, tá tudo certo, né? E quem vem mais pro clínico, porque esse podcast é para o dentista clínico mesmo, né? Ok, ele tem uma empresa e ele precisa trabalhar, né? Mas ele tem que saber que a primeira função dele é saúde. E que a partir dele fazer saúde é que ele vai receber por isso, né? E não é assim, vou fazer um tratamento qualquer. Eu fiz saúde e eu vou receber por isso. E aí, assim, é bem o que eu sempre falo nas outras conversas, até técnica é importante, conhecimento é importante, mas a comunicação, como tu fala, como tu escuta, como, sabe, tu ouvir essa mãe, até eu vou voltar de novo para essa mãe que a filha teve gengiva estomatite. Ela vinha ali em 10 minutos, a gente botava o laser, ela já aproveitava e me pedia para eu dar a medicação que ela estava tomando, que a pediatra tinha encaminhado, né? Claro. Era Alívio, Etilenol, não me lembro, a cada 3 horas, porque ela tinha muita dor. Ai, Mônica, tu já pode dar, porque comigo ela não tá nem querendo tomar. Então, assim, eu digo, não, tu tá vindo aqui para eu dar a medicação na colher, sem vergonha. Eu brincava com a mãe, né? E quando terminou tudo, passou uns 4, 5 dias, ela disse, doutor, eu tenho, assim, eu lhe agradeço pelo laser, mas o suporte emocional, porque assim, para mim foi muito importante tudo que tu fez pela minha filha. Mas o que tu fez por mim, que eu estava me comendo viva vendo minha filha assim, não tem preço. Que é tu dar assim, mãe,
É horrível isso aqui, mas tá dentro do quadro. Aí ela, é assim mesmo, vai ficar assim, sabe, não tá nada além. Então aquilo são poucas coisas que vai fazendo, e a coisa flui. E é uma paciente que tu ganha, que tu conquista e que... É o vínculo. É o vínculo. E o vínculo, ele é feito no momento que o paciente está na sala de espera e ele te vê. Já começa ali. Como tu recebe ele, como tu traz ele para dentro. Ontem eu estava lá, atendi vários pacientes, né? Eu sempre gosto, né, de falar a vida real, né? A vida como ela é. E fui atender alguns pacientes que eu não tinha ainda feito laser neles e não tinha ainda, né, pacientes, claro, oncológicos, que é 80% do que a gente atende, né? E tu sabe que eu saí dos 3 e eles me disseram, ai, gostei de ti. Como tu tem um astral diferente, como tu mostra nas tuas atitudes como tu ama o que tu faz. Cara, eu saí realizada. Claro. Eu fiz a minha técnica, colaborei para esse paciente melhorar, mas assim, tu sair, o paciente te dizendo que, sem eu falar nada do meu trabalho, ele viu que eu amo o que eu faço, conversando com eles, criando vínculo, mostrando uma atitude positiva. Não chegar lá com aquela cara, tipo, oi, tudo bom? Vim fazer o seu laser, bababá, babá. E levando o paciente para baixo. Esse paciente precisa de acolhimento. Precisa de acolhimento, precisa de alguém que chegue com uma energia positiva, uma energia nova. Então, é isso que eu digo. Se tu, no teu consultório, tu receber esse paciente, tu acolher ele, criar o vínculo, tu não cria vínculo só com ele, tu cria com a família inteira. E de boca em boca, vocês vão ver o resultado que isso dá. Não tem. Tu sabe que eu entrevistei a Letícia Boas, eu não sei se tu te lembra dela, ela foi minha veterana na faculdade. Então, se eu tenho 29, ela tem 30. E ela trabalha em Porto Alegre e em Miami. E eu fiz uma entrevista com ela sobre... E aí ela me disse, Mônica, sabe que aquilo me marcou, assim, tipo que nem o que a gente estava falando sobre o Cortella. Ela me disse, Mônica, o paciente é uma visita. Oi? Como assim uma visita? Sim, ele vem no teu consultório, ele tomou banho, ele escovou melhor os dentes, ele se vestiu bem, ele não vem de qualquer jeito. E aí tu recebe ele assim, vamos, passa. Não, quando uma pessoa tu vai receber lá na tua casa, tu já presta atenção no que ela come, o que ela gosta de beber, tu não recebe. Ele é uma visita, ele se preparou para essa consulta. Tu tem que te preparar, não é só o teu próximo, né? Então, é isso que eu sinto que falta, né? Às vezes a gente ter esse... E mais quando a gente trabalha, obviamente, com um paciente com dor. No teu caso ali, hospitalar, oncológico, e no consultório, aquele paciente que vem com dor, né? E não é só olhar para aquela dor, mas naquele sofrimento do paciente. Sabe que eu aprendi muito trabalhando com esses pacientes, que hoje em dia eu olho, vocês não acreditam, eu olho assim, ó, do cabelo até a unha, o jeito que o paciente entra no consultório, o jeito que ele senta, isso já virou automático. A expressão que o paciente está, isso tudo a gente observa e isso vai criando mecanismos para a gente atender ele cada vez melhor. Tipo assim, às vezes eu vejo que eu entrei num quarto de um paciente 2 vezes, né? Ou estava sempre aberta a janela. De repente, tu vai lá um dia, tá a janela fechada, outro dia a janela fechada, outro dia a janela fechada. Aí tu pensa, não, ele não tá legal. Então, são coisas que tu começa a ver. E mesmo no consultório, tu vê que o paciente chegou 2 vezes super bem, na terceira ele chega mais cabisbaixo, aí tu já começa a perguntar o que ele tem. Tudo isso é tu criar o vínculo com esse paciente e eles precisam disso. Eles precisam que alguém dê atenção para eles, porque eles já estão num tratamento, num sofrimento, a família está em sofrimento, e tu acolhendo esse paciente, a família vai ser eternamente grata, né? Não, e eu acho que isso facilita até para nós, né? O nosso atendimento. Quando o paciente adere, nossa, né? Porque, ok, tu te deu todo um trabalho, uma questão, e ele acaba aderindo, porque ele se sente acolhido por ti, ele acaba aderindo. Quando ele adere ao tratamento pelo teu acolhimento, o teu trabalho fica mais fácil. Com certeza, totalmente mais fácil. E aí a adesão do tratamento está diretamente relacionada a isso, né? A como tu acolhe, como ele se sente, e como ele sente o vínculo contigo. Isso está, assim, ó, explicado. Nós tivemos uma paciente que ela começou o tratamento dizendo que ela estava aí revoltada e ela não queria fazer o tratamento, ela queria morrer, acho que ela já tinha feito tudo, mas revoltada assim, ó, ela não falava com quase ninguém. Sim, porque eles têm uma raiva com o mundo de que, tipo, por que isso aconteceu comigo? Exatamente. Que é, né? Por que eu com 80 anos vou ter um câncer agora, um linfoma?
Não tem explicação. E assim, ó, no andar da carruagem, do tratamento, e essa paciente a paciente ambulatorial, ela ia e voltava, ela fazia sua radioterapia, ia para casa, ela mora em Novo Hamburgo, não tem nada, entendeu? Ela pegou, assim, ó, um gosto pelo tratamento, de como ela foi acolhida. Que ela adorava vir passear no hospital. No final, ela trouxe bolo que ela fez. Ela comprou um piano, porque ela ia começar a fazer aula de piano, porque ela sempre quis fazer aula de piano. Sim, com 80 e poucos. Fofa. Então, tu entendeu? É isso que eu quero que o dentista registre, que como ele vai tratar esse paciente, tu vai mudar o desfecho desse paciente. Nós mudamos o desfecho da vida desse paciente. Pensa. Claro. A mulher queria morrer, ela criou novas expectativas, está aprendendo piano, trouxe presente para todo mundo, lembrancinha, deixou mensagem escrita. Então, vocês veem como a gente tem responsabilidade sobre como tu vai mudar o desfecho desse paciente. Eu acho que a gente tem que acreditar mais no nosso trabalho, como ele é importante, como ele faz diferença, tá? Vou te dar um caso, assim, no consultório. Eu espero que essa minha amiga não esteja ouvindo. Ela chega, eu atendo só criança, adolescente, jovem, adulto, né? Que foi meu paciente. Sim. Mas, enfim, ela é minha amiga. E ela disse, Mônica, tô muito chateada, porque eu viajei e aí tiraram 8 dentes do meu pai. Pessoa com bastante idade, né? E aí, assim, ele tá todo debilitado, andando de bengala, bem debilitado, né? E, pô, tiraram todos os dentes dele. Eu digo, não, amor, é que teu pai tem 80 e poucos, foram tratando, até que agora, né, aquele dente deu o que tinha que dar, ele já tá 80 anos na boca, né? Então, assim, não é culpa do dentista, é que ele teve uma outra odontologia, aquele dente foi assim, tu foi reparando agora. Bom, aí ele tinha que fazer implante. Aí ela disse assim, Mônica, só que me falta ter que gastar isso aí nos implantes, né? Vai gastar todo o dinheiro dele nos implantes pra depois, assim, durar mais 2 anos. Que, tipo, ele tinha muita idade. Sim. E daí eu digo, amor, mas ele quer. Porque a única coisa... Ele tá de bengala. Ele não pode mais viajar. Ele não pode, porque a única coisa que ele quer é o quê? Comer bem. Dentes. Porque tiraram 8 dentes dele. Ele quer botar, não me lembro se era 2, 4, enfim, como é que era o tratamento. Não sei o que faço, mas ela tá trocando uma ideia comigo. Mas ele quer, entendeu? E ele trabalhou para isso, ele tem o direito desses 2 anos comer bem, amiga. Exatamente. Tá bom. Aí ela disse, ok, vamos fazer. Bom, daí a gente tratou, cuidou, não como um paciente oncológico, mas toda a medicação e as doenças que o paciente tem, ok, se tratou. Tá, e aí ele olha e diz assim, Mônica, que é pai da minha amiga, né? Ele não se atende comigo, mas ele passa ali pelo consultório e diz, Mônica, olha aqui, ó, eu tenho uma festa em outubro, eu quero estar com os dentes lá. Entendeu? Viu? Aí já começou a pressar o velho, já queria estar bonito. Tá, botamos, ok, tá. E aí ele vem, acho que era outubro ou novembro, aí passou o ano novo, não sei o quê, e ele me chega lá em janeiro para revisão e eu vejo ele sentado na sala de espera. Aí o velho era verão, já estava bronzeado, estava sem bengala e tinha, assim, tipo, engordado uns 6 quilos. Aí não, o que aconteceu? Começou a comer melhor. Come melhor. Dorme melhor, mais força, caminhando no sol. Exatamente. Entendeu? Já estava sem a bengala. Eu disse, meu amor, tu estava preocupada que ele ia gastar com os implantes? Isso aí vai gastar tudo, porque agora vai durar mais 15 anos. Senhor, né? Então, e ela dizia assim, ai, mas eu tô apaixonada pelo pai. Mas é maravilhoso, sabe? E às vezes a gente olha aquilo só como um dente. Esse paciente, que não foi meu paciente, que é paciente lá da clínica, né? Enfim, que nós somos uma equipe de 12... Mas sabe que eu vi isso acontecer? Eu vi ele fraquinho, magrinho, bengalinha, todo assim, entendeu? Daqui a pouco eu vi o velho comendo, tô bronzeado, quero ir pra festa, vou caminhar, tô dormindo bem. E foi ali. O tratamento que ele teve nesses 6 meses foi o tratamento dentário. Daí tu, meu Deus do céu, sabe? Às vezes nem a gente se dá conta do quão importante. Então, tu tá com um paciente oncológico, tudo tá ruim. E aí ele ainda tem dor, ainda tem dificuldade para deglutir, ainda tem dificuldade para abrir a boca, não consegue comer. Não sente o gosto do alimento. Não sente, sabe? Se tu melhorar essa condição, aquilo já começa a dar uma alegria, né? Porque comer é uma alegria, vamos combinar, né? Pra 90% das pessoas. Eu estou entre as 90, adoro. Eu prefiro dormir. Não, sabe que eu sempre penso o seguinte, gente, daqui a 30, 40 anos vão me botar pra dormir e eu não vou acordar mais. Então eu vou deixar pra lá, que eu vou ter bastante tempo. Eu amo comer. Eu tenho certeza que eu vim da guerra. Eu passei fome na outra vida, eu amo comer. Então, assim,
Tu dar já isso, É. aquilo tu já come uma coisa sem dor, sem sofrimento, com uma qualidade, já vai dando um ânimo, já vai dando uma energia, porque Com certeza. esse paciente tem uma comida controlada, uma comida saudável, que tem vitaminas, né? Então, assim, eu acho que falta até do próprio dentista entender a importância que o Eu tratamento dele tem, né? Não, o dentista, assim, ó, como dizem, né? Como é que nós vamos se manter? Se nutrindo. É pela boca. Se o paciente passar por uma sonda, né? Devido à falta que não consegue se alimentar, é horrível tanto para a convivência desse paciente socialmente, né? A nutrição dele não é igual. E assim, ó, a nossa obrigação é manter esse paciente fora da sonda, não desidratar, não desnutrir. Então, vocês veem a responsabilidade que a gente tem, claro, junto com a nutricionista. Mas se ele não consegue se alimentar porque ele tem inapetência, tem alteração de paladar, não consegue mastigar, tudo isso é a nossa responsabilidade. Então, o que eu digo, nós temos que nos posicionar e tratar esses pacientes e cuidar desses pacientes em nossos consultórios. E aí a pessoa diz, mas não tem o que fazer. Tem. Orientar é tratamento. Muita Orientar coisa. é tratamento, né? As pessoas estão muito ainda que o tratamento odontológico é fazer um procedimento. Não, ele vinha a cada 4 meses para tu revisar e orientar e reavaliar a conversa, sabe? Acho extremamente necessário. É que nem diz o Gabriel Politano agora lançou um livro que ele fala muito dessa questão, né? Que é 90% escritório e 10% consultório. Né? Aí ele disse, nos meus 20 e poucos anos de escritório, não, de consultório. Por quê? Porque hoje que a gente trabalha mais com prevenção, ele é muito menos tratamento e mais educacional. Né? Tu concorda comigo? Com certeza. E tá tudo bem, e esse é o tratamento. Mas tu tem que fazê-lo. A pessoa pensa, não tem nada para tratar, vai, tchau. Não tem nada para restaurar, vai. Não tem nada para raspar, vai. Não, o tratamento é ouvir, anotar, a partir daquilo conversar e orientar. Isso é um tratamento. E olha que maravilhoso, né? E vai ser cada vez mais prevenção, né? A gente tá falando na saúde como geral. Eu estava dizendo essa semana que os oncologistas estão desesperados. Eles estão batendo na tecla da prevenção, porque o negócio está ficando caótico. Não estou falando só em convênio, estou falando em SUS. Vocês pensem no volume SUS. Isso aí vai explodir uma hora. Então, eles estão batendo, se vocês olharem os posts e as postagens e as entrevistas dos oncologistas, eles estão pautando na prevenção. A prevenção, a partir de agora, em todos os sentidos. Então, na nossa área, também nós temos que focar na prevenção. Claro. Com toda certeza. Fábia, eu não tenho como te agradecer. Tu sabe que eu sou tua fã. Fábio, eu vou contar uma historinha assim trágica nossa, tá? Posso? Pode. Tu tem liberdade. Nós estamos uma vez numa aula na URGS, eu e tu. E aí a professora pergunta assim, deem seu nome e o ano de formatura. Eu nunca vou me esquecer disso. Aí o pessoal começou 2015, 2012... Né, 2005, um se achando que tinha 15 anos de formado, e estamos eu e tu. E aí chega a nossa vez, Fábio, Mônica, 1995. Eu nunca mais vou me esquecer. A sala inteira se virou para olhar assim, tipo, quem são esses seres humanos de outro milênio, entendeu? Tipo Jurassic Park. Cara, nós rimos tanto. E eu me lembro, foi uma das primeiras aulas, e ali a gente já se identificou, porque assim, a nossa risada foi espetacular. E ali a gente já viu que a gente tinha a mesma maneira de ser e os valores, sabe? E uma das coisas, depois a gente se encontrou numa jornada, né? Eu fui falar de pediatria e tu foi falar do paciente oncológico. E eu olhava nossas palestras, eram mundos totalmente distintos. Mas a palestra, ela era quase que igual. Era impressionante. Eu sempre digo contigo, né? Eu quero fazer uma conversa contigo sobre a experiência do paciente, tratamento do paciente, comunicação com o paciente. Porque a gente fala muito da técnica, eu também falo da técnica, é importante. Mas ali eu te olhei e eu digo assim, ela tem a mesma crença que eu, né? Que é o cuidar do paciente, assim,
Não importa se é um paciente oncológico ou se é um paciente infantil e que tem uma mãe, né? Como é importante essa questão da comunicação para a adesão do tratamento e ele acontecer. Então, assim, para os dentistas que estão vindo, né? Hoje, assim, com toda a tua experiência, né? O que tu falaria para a Fábio? Eu vi isso, o que tu falaria para a Fábio? Né? Com toda a tua experiência, né? Agora não tem mais como falar para a Fábio, não tem como falar para a Mônica, tá tudo bem, é daqui para frente. E nós estamos fazendo, é isso aí. Mas o que tu falaria para a pessoa assim, que está se formando, que se formou há 4, 5 anos? O que tu diria assim, para ela focar, sabe? Colocar dentro assim, do trabalho dela, da profissão dela, sabe? No atendimento dela. Assim, tu tivesse que dar um conselho assim, que tu acha que faz a diferença. Eu acho que assim, ó, o que eu aprendi e o que eu vi na vida, a gente vai receber, que, como tu falou, a gente vive, tem filho, tem conta para pagar, isso vai vir se tu fizer o que tu ama, com dedicação, com carinho. Isso eu aprendi, porque assim, ó, que nem eu disse, a primeira especialização que eu fiz foi dentística. Gosto de dentística, gosto de estética, mas eu não estava realizada. Eu tinha um retorno financeiro? Tinha. Eu vou dizer que agora eu tenho o retorno financeiro e eu estou realizada com o que eu faço. Então, tu faz muito melhor. Faço muito melhor e assim, ó, e a coisa vem. Mas com uma pessoa que escuta, né? Parece, todo mundo fala assim, né? Mas como é pegas, né? Ai, faz com carinho, faz o que tu ama, faz o que não. Mas é só passando os 30 anos para se dar conta que é isso mesmo. É isso mesmo. Não, que se tu tentar tapear isso, tu vai chegar lá e tu não vai chegar feliz. Tu pode ter a realização financeira, isso eu posso dizer. Mas a realização profissional, eu acordo de manhã com vontade de atender. Eu também. Eu amo minha segunda. É isso que eu digo, entendeu? E quando eu não... E assim, ó, escutem o que eu falo, porque eu passei por isso. Eu levantava segunda-feira odiando a segunda-feira. Eu tinha meu retorno financeiro, eu tinha meu consultório cheio, eu trabalhava até 8 horas da noite e eu não estava realizada. É a coisa mais engraçada. É ridículo eu falar isso, né? Porque assim, ó... Parece assim, ó, ela tá falando. Não, é isso mesmo. Hoje eu acordo. Se eu tiver que ir no domingo atender um paciente, eu vou com a maior felicidade do mundo. É engraçado tu dizer isso, mas é a verdade. E as pessoas... É o que os pacientes dizem para mim. Eu entro, eles veem que eu amo o que eu faço. Verdade. E tu sabe que às vezes eu tenho um paciente já adolescente, eles me mandam um WhatsApp, assim, no fim de semana, te amou. Não é a dentista, é a te amou. Te amou. Eles mandam um WhatsApp, te amou aquilo, te amou o outro, te amou, me dói aqui. Às vezes eles me mandam dói o pé. Não, a te amou é só dentista, mas tudo bem, vambora, Vamos né? escutar. Vamos escutar. E te amou, desculpa tá te incomodando. Eu digo, amor, tu não tá me incomodando. Eu falo. Eu amo, prefiro que me ligue, que a te amor pode resolver enquanto tá pequeno. A gente tá, às vezes, tantas horas no WhatsApp vendo um monte de bobagem que tu pode estar solucionando, né? Então, assim, é maravilhoso, né? É isso Fábio, que eu falo. Eu queria te agradecer demais. Eu sou tua fã, eu sou uma admiradora. Eu posso dizer o mesmo, né? Hã? Eu posso dizer o mesmo. Não, mas eu quero fazer mais coisas junto contigo, porque também. assim a gente tem tanta coisa, né, para aproveitar. E eu já te falei, nós vamos dormir depois, então agora a gente não pode parar. Eu também acho. Quanto mais coisa, melhor. E eu tenho, assim, obrigada pela tua generosidade, assim, de vir, assim, porque nós não temos tantos anos de amizade, mas ela é intensa. É impressionante. Mas o vínculo começou ali nos 1995, quando nós estávamos sentadas uma do lado da outra e todos nos olharam assim, né? E nós... Não! Começamos a rir, né? Não tinha o que fazer, né? Porque ou a gente ria ou chorava. Mas não tu tinha. viu onde é que foi feito o vínculo? Ali. É aí que eu digo do nosso paciente. É quando ele chegar no nosso consultório, o vínculo No primeiro momento. No primeiro momento. É ali que é feito o vínculo. Como ele pode te odiar... Não, já não fechou. Já não fecha. É aí. É aí a chave de tudo. Obrigada mesmo. Capaz. Eu que agradeço.